Olá pessoal, cá estamos de volta com mais um Direto ao Ponto. Meu nome é Ricardo Gondim, eu sou pastor na Igreja Bethesda. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Correm notícias na internet, são fake news, de que eu não sou mais pastor da Bethesda. Correm também notícias de que o Ricardo Gondim abandonou o Evangelho. Correm também notícias de que eu apostatei da fé. E eu nunca respondo a esse tipo de questionamentos, mas ontem um pastor esteve comigo e ele falou, olha, eu fiquei preocupado, porque essas três notícias, elas acabam sendo notícias ruins para você pessoalmente. E eu então resolvi hoje esclarecer esses três pontos. O primeiro ponto é que o Ricardo Gondim não deixou a Igreja Bethesda. Não. Peremptoriamente, taxativamente, conclusivamente, o Ricardo Gondim não deixou a Bethesda. Eu sou pastor da Igreja Bethesda, estou todos os domingos na Igreja Bethesda, Avenida Alberto de Zagotes, número 1000, no Jardim Marajoara, Zona Sul de São Paulo. Prego todas as semanas, subo vídeos de minhas pregações no YouTube. Então essa notícia, além de ser uma notícia escabrosa, feia, boba, porque os fatos negam a notícia. Mas parece que nós estamos vivendo um tempo em que os fatos não contam mais. Contam as narrações ou as narrativas, o que os outros dizem. Então, se você acha, acredita, pensa que o Gondim não é mais pastor da Bethesda, só tem um jeito de você conferir isso, é vir à Igreja Bethesda no domingo, ou então assistir a algum dos nossos YouTubes ao vivo, que a gente transmite os nossos cultos ao vivo, e você então mata a charada. O Gondim é pastor da Bethesda, o Gondim está envolvido nos negócios, na vida, negócios que eu digo é no dia a dia, na gerência da igreja. Me reúno com os pastores todas as terças-feiras e temos reuniões estratégicas, pensamos, oramos, choramos, planejamos o futuro da Bethesda todas as semanas. A segunda notícia é que o Gondim deixou o Evangelho. Isso também não é verdade, porque eu não deixei o Evangelho. Eu estou absolutamente comprometido com o Evangelho de Jesus. Eu me converti ainda na minha adolescência numa igreja presbiteriana. O texto da minha conversão foi no Sermão do Monte, quando Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, e esse texto e esse versículo continua sendo a base, o esteio, o alicerce da minha fé. Eu não abandonei o Evangelho, eu procuro andar de acordo com os ensinos do Evangelho, eu tenho um compromisso pessoal, visceral, de ser fiel, porque Paulo diz, quando escreveu aos Coríntios, que o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. E eu quero ser achado fiel ao Evangelho, ao espírito do Evangelho, não à letra. A letra do Evangelho, não. Porque a letra mata, conforme disse o apóstolo Paulo. O que dá vida é o espírito que anima, que vivifica, que revela, que inspira através da letra do Evangelho. Então, eu sou do Evangelho. Agora, eu não me considero mais parte do movimento evangélico. Por quê? Porque eu considero que o movimento evangélico negou o Evangelho, nega o Evangelho, não tem compromisso com o Evangelho, tem um compromisso com dinheiro, tem compromisso com política, tem compromisso com aspirações de poder,
e eu não tenho nenhum compromisso com o movimento evangélico. Porque o movimento evangélico, na minha opinião, apostatou da fé. Está abraçado ao espírito do anticristo. E o movimento evangélico, na minha opinião, não representa hoje o evangelho de Jesus. Então eu não sou do movimento evangélico. E quero dizer para vocês que eu não participo de nenhum evento promovido pelo movimento evangélico. Não participo de conferências, não participo de seminários, não participo porque eu não tenho mais nenhum tipo de relação com este movimento. Por quê, Ricardo? Porque eu já disse, porque ele não representa mais o evangelho. E eu tenho 3 razões para acreditar que o movimento evangélico não representa o evangelho. Primeiro, porque as suas premissas teológicas estão erradas. As premissas teológicas do movimento evangélico estão equivocadas, estão erradas. Quais são essas premissas teológicas? Bênção e maldição. Premissa teológica a partir das intervenções divinas, sobrenaturais para a solução de problemas sociais e de justiça e de transformação histórica. É um movimento que está abraçado a questões político-partidárias. É um movimento que não faz mais a distinção entre o espírito protestante de influência política e a política partidária com P minúsculo, e está abraçada a um partido político que não me representa em nada, que advoga violência, que advoga racismo, que advoga autoritarismo, que advoga uma série de questões, inclusive o elogio à tortura, porque eu sou filho de um preso político que foi torturado na ditadura de 1964, então eu não me identifico em nada. Não me identifico com a ética do movimento evangélico. Eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço os líderes e conheço os bastidores e conheço o que aconteceu e acontece nas coxias, nos gabinetes pastorais, os conchavos políticos, as negociatas, as coisas erradas. E eu não posso fazer parte de um movimento em que eu tenho sérias restrições éticas a esse movimento. Então essa notícia de que o Ricardo Gondim não é mais do Evangelho é falsa. A notícia de que o Ricardo Gondim não é mais do movimento evangélico é verdadeira. E eu confirmo aqui nesse YouTube. E a outra notícia é de que o Ricardo Gondim está em heresia. Apostatou da fé, abandonou Deus. E eu quero dizer para vocês assim, quem define o que é o reto? A reta doutrina. Quem define a ortodoxia? Quem determinou? Os neocalvinistas que hoje estão tomando de assalto a mentalidade e o pensamento das pessoas com lógicas a partir da predestinação, do literalismo bíblico, lendo a Bíblia literalmente e não fazendo as distinções históricas da Bíblia. São esses que determinam, são esses que se veem eleitos, que se acham os eleitos com E maiúsculo, que determinam o que eu devo crer e o que eu não devo crer. É o catecismo de Westminster. Quem define o que é heresia e o que não é heresia? Então eu quero dizer para vocês que eu não tenho medo de pensar, eu não tenho medo de questionar a Bíblia. Deus me dá autoridade para questionar a Ele próprio, porque em Isaías Deus diz, vinde e arguí-me, vinde e me questione. Ora, se Deus convida que eu questione a Ele, no livro do profeta Isaías, por que eu não posso questionar uma doutrina? Por que eu não posso questionar um catecismo, um dogma, uma carta de igreja, um documento de um concílio? Claro, eu tenho essa liberdade, e essa liberdade me é dada pelo Espírito Santo, é me dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Essa habilidade, essa liberdade de questionar é minha, e essa minha liberdade de questionar, eu não tenho nenhum problema, desde que eu esteja leal ao Espírito de Jesus de Nazaré,
seja leal ao pobre, ao esquecido, porque a única religião que Deus valoriza é aquela que visita o órfão e a viúva nas suas necessidades e se mantém incorruptível no meio de uma geração que está corrompida pelos valores do dinheiro, pela ganância, está corrompida pela mentira, porque muitos desses pastores que estão prometendo prosperidade são mentirosos, e eles sim é que estão aviltando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, que as notícias correm na internet e agora você ouviu da minha própria boca sobre por onde andam os meus caminhos, os caminhos do Ricardo Gondim em relação a Bethesda, ao movimento evangélico, ao Evangelho, e por onde anda o coração do Ricardo Gondim no quesito conteúdo, ser ou não fiel e leal àquilo que ele lê nas Escrituras, ok? Um abraço a todos e todas. Não deixem de, por favor, se inscrever no nosso canal, que a gente volta aqui com frequência, e se inscreva também para receber as nossas notificações nesse sininho que está aí do seu lado, tá bom? Um abraço, até a próxima.